E para continuar ainda nesse tema, né, vamos ter uma outra palestrante, a doutora, aqui não é doutora, é a senhora Aracélia Costa. Ela que é graduada em Serviço Social pela PUC São Paulo, MBA em Gestão Econômica e Estratégia de Negócios pela FGV, especialista em Gestão Governamental pela Escola de Governo da USP. Integrou o programa de dirigentes da Fundação Dom Cabral, tendo também qualificação em Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Incorporou o Comitê da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde e, atualmente, é secretária executiva da pasta dos direitos da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo. Então, seja bem-vinda, senhora Aracélia Costa. Teremos 20 minutos e, ao final, 10 minutos para perguntas. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvio. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Obrigada pela descrição rápida, né, das minhas atividades. Queria dizer que eu sou uma mulher loura, alta, tenho cabelo no ombro, estou usando um óculos retangular, né, com a armação marrom. Estou aqui na minha casa, na parede, com um fundo cinza. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né, no dia, né, tão emblemático, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, para a gente falar de um tema tão importante que é o exercício da capacidade jurídica, né, das pessoas com deficiência. Eu queria, então, começar fazendo esse agradecimento e pedir, né, tem uma apresentação também, mandei para vocês, Silvio, não sei se a Brenda que vai nos auxiliar, e aí se pudessem fazer a transmissão, né, a minha apresentação. Eu queria primeiro começar dizendo que, né, pode passar o próximo, que todo esse arcabouço da capacidade jurídica, né, a minha apresentação está um pouco pequena, mas eu vou falar os principais destaques, é que a doutora Érica, né, da OAB aqui de Piracicaba, já trouxe para a gente a conceituação, né, legal do que é a capacidade jurídica da pessoa com deficiência. Então, acho que eu só queria resumir esse slide falando que o que a gente está discutindo é da pessoa com deficiência ser um sujeito de deveres e de direitos na vida civil, né? Acho que essa é a grande questão que também o artigo, né, da Lei Brasileira da Inclusão traz muito claramente para a gente, é que todas as pessoas com deficiência têm o direito de igualdade de oportunidade com as demais pessoas, né? E não podem sofrer nenhuma espécie de discriminação, especialmente no exercício dos seus direitos. Direitos esses voltados à educação, à saúde, ao exercício da sua vida, né, autônoma, né, da sua vida financeira, direitos afetivos, sexuais, enfim. E não, esse artigo, esse tema trata desta questão, do olhar que a sociedade tem, né, e do direito que é garantido às pessoas com deficiência em relação ao exercício dos seus deveres e direitos na vida civil. Então, acho que este é o pano de fundo, este é o tema, né, que nós vamos tratar aqui. O próximo, por favor. O que eu queria também trazer é que, por que a secretaria, né, assim, nessa nova gestão, né, da secretária Célia Leão, de toda a equipe, nós pensamos, e assim que a secretária assumiu, de criar um grupo de trabalho da secretaria para tratar deste tema. Primeiro porque o papel da secretaria é um papel transversal e de garantia de direitos, né? Então, esse tema e todos os desafios que ele nos traz diz respeito à nossa missão, que é trabalhar e defender os direitos de todas as pessoas com deficiência em todas as pastas. Então, nós, pensando nesse tema da capacidade jurídica, entendemos que tanto a Convenção como a LBI, ela é, do ponto de vista de marco regulatório, um arcabouço importante jurídico, que a gente pode até comparar com os países de primeiro mundo. Contudo, o que nos diferencia é como colocar todos esses direitos em prática. E ainda, qual é o papel da secretaria para que esses direitos sejam garantidos? Então, pensando nisso, a nossa secretaria criou, né, em março de 2020,
um grupo de trabalho voltado ao tema da capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada, convidando vários atores. Mas o grande propósito era discutir os avanços e que seriam necessários para que esse direito seja de fato, né, exercido e que as pessoas com deficiência possam acessar esse direito, né, porque na legislação, como a própria doutora Érica já citou, todos têm o direito, né, igual, todos esses direitos são iguais. Contudo, como que a gente garante que as pessoas com deficiência acessem esse direito do seu exercício de capacidade jurídica, né, através dos atos da vida civil? Então, pensando nisso, nós criamos esse grupo. O próximo, por favor. Ele é incorporado hoje por 17 membros, né, que integram esse grupo de trabalho. Além da secretaria que criou e liderou esse tema, nós temos autodefensores, que são pessoas com deficiência que estão conosco, temos o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública de São Paulo, a OAB São Paulo, os conselhos estadual, né, para assuntos da pessoa com deficiência, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo, a própria Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Justiça, o IMESC, né, organizações e entidades que trabalham com o tema do advocacy da pessoa com deficiência e também especialistas. O próximo, por favor. A ideia é que este grupo, né, desde então, a gente vem se reunindo para discutir quais seriam, então, os principais desafios e como esse grupo poderia apresentar propostas de trabalho que pudessem tornar, na vida prática, o acesso à capacidade jurídica, ao exercício da sua capacidade jurídica. Então, nós discutimos, né, nesses grupos de trabalho que nós trabalharíamos com 3 grandes eixos, né, estratégias de trabalho. A primeira seria a sociedade, né, voltada à sociedade. Informações, né, e campanhas educativas, porque o tema ele é pouco conhecido. Então, uma estratégia seria que nós, enquanto grupo de trabalho e a própria secretaria, pudesse pensar em ações de comunicação, de informação, em linguagem simples, para que a sociedade também desmistificasse e entendessem que as pessoas com deficiência hoje têm um outro paradigma, né? Que é o paradigma trazido pela Convenção, que é o paradigma do direito, né? Da questão da deficiência estar no ambiente e não na pessoa com deficiência, de que essa pessoa com deficiência pode exercer plenamente as suas funcionalidades e os seus direitos a partir de apoios. Então, nós entendemos que tudo isso a sociedade precisava entender um pouco melhor. Então, entendemos que um trabalho voltado à comunicação, à informação, à campanha seria imprescindível. Um outro eixo seria a própria rede de proteção e a rede de garantia de direitos, né? Os atores que estão, especialmente o sistema de justiça. Então, nós pensamos que seria, e é importante a gente trabalhar na formação dos profissionais dessa rede e sistema de garantias de direitos. Então, nós temos um subgrupo trabalhando a questão da formação. E um terceiro trabalho, um terceiro eixo seria todas as ações de advocacy, quer dizer, a gente precisaria levantar dados, pesquisas, informações que trouxessem para a gente caminhos e tendências de como esse tema está sendo trabalhado ou conduzido no estado de São Paulo. O próximo, por favor. Aqui eu vou exemplificar um pouquinho, falando do primeiro eixo, que é a informação à sociedade. Nós, conjuntamente, nesse grupo de trabalho, criamos uma campanha chamada Eu Decido, hashtag Eu Decido. Então, aqui tem exemplos de cards, né, de campanhas que foram veiculadas nas nossas redes sociais, por exemplo, dizendo, eu posso exercer os meus direitos e meus deveres, sabendo que serei respeitado. Eu decido quem pode me auxiliar nas decisões dentro da minha confiança e liberdade. Eu decido quem pode me auxiliar nas decisões da minha... Desculpa, confiança e liberdade, eu acabei repetindo aqui. O próximo, por favor. Ainda desse plano de comunicação, dizendo que eu tenho o direito de votar e ser votado.
eu tenho o direito de abrir conta em banco. Então, esse tipo de informação, né, todo esse plano de comunicação, ele é contínuo e nós divulgamos nas nossas redes sociais da Secretaria e também divulgamos junto a todos esses parceiros que compõem o grupo de trabalho para que a gente possa, em linguagem simples, em mensagens objetivas, dizer do que se trata a capacidade jurídica da pessoa com deficiência. Então, essa é a nossa estratégia, a primeira estratégia de informação, de disseminar e desmistificar esse tema na sociedade. O próximo, por favor. Aqui tem um slide sobre o alcance, né, de todas essas divulgações. Então, nós temos aqui de janeiro a junho, nós tivemos mais de 40 mil pessoas impactadas com essas ações nas redes sociais. O próximo, por favor. Falando um pouquinho do segundo pilar ou da segunda estratégia de trabalho, que seria a formação da rede de proteção. Então, nós realizamos também um primeiro debate em novembro, né, de 2020, nós realizamos uma mesa redonda com os peritos do IMESC, que é o instituto, né, que faz as perícias, que dão, na verdade, suporte para a definição de curatela, né, interdição. Então, imaginem o quanto esses profissionais eles são importantes, o quanto a gente precisa trazer à luz, né? Então, o tema discutido foi a Lei Brasileira da Inclusão, né, e o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência, né? O que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada? Quer dizer, essas pessoas podem e têm o direito de escolherem, né, pessoas de sua confiança para ajudá-las na tomada de decisão, que a gente chama de tomada de decisão apoiada. E também falar um pouquinho sobre a prática pericial nos casos da tomada de decisão apoiada. Então, foram temas bastante interessantes, discutidos com os peritos, e daquele encontro nasceu outras sugestões de outros encontros e formações. Existe aqui um desafio que eu gostaria de deixar bastante importante, que é como que a gente organiza o fluxo dessa rede de justiça para que todo esse direito seja garantido à pessoa com deficiência. Então, como se dará o mecanismo da tomada de decisão apoiada, né? Qual é o papel, né, e o laudo que o IMESC fará? Só dando também um exemplo, hoje o IMESC já está fazendo laudos, claro, são laudos com CIDs, né, com códigos internacionais da doença, como é pedido, mas a gente já tem o laudo baseado nas funcionalidades. Então, nós já estamos evoluindo, pelo menos aqui no IMESC, em São Paulo, na questão dos laudos, né, do perfil desses laudos, junto aos peritos. O próximo, por favor. Uma outra formação, né, da rede de proteção e do sistema de garantia de direitos é uma formação na escola de magistratura. Né? Então, nós temos trabalhado para que o tema da Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência e o reconhecimento da sua capacidade jurídica, quer dizer, como esse tema a gente pode levar para dentro da escola de magistratura. Então, hoje o grupo de trabalho, esse é um foco e uma entrega que nós devemos fazer no ano de 2021, também no sentido de qualificar, de trazer luz para esta questão e pensar em novos processos de trabalho. O próximo, por favor. No terceiro eixo de advocacy, o que eu gostaria de destacar aqui, primeiro é um termo de cooperação que nossa secretaria celebrou com o IMESC em agosto agora de 2021. Foi um termo entre a Secretaria da Justiça, através do próprio IMESC e a nossa secretaria. Nesse termo de cooperação, nós iremos receber dados, né, de interdição que são realizadas no estado de São Paulo, para que a gente possa incluí-los na nossa base de dados, que é o próximo slide, por favor. Essa base de dados é uma base que foi construída também, lançada em setembro de 2019, e ela reúne dados relevantes sobre a pessoa com deficiência no estado de São Paulo, e a partir de outubro agora, nós teremos também os dados relativos à interdição, né? Por exemplo,
o número de interdições realizadas por município, o perfil dessas interdições, né, que motivos levaram à interdição. Ela não pode ser total, né, e parcial só naquelas questões que a doutora Érica já trouxe. Então, como é que esse comportamento tem sido realizado no Estado? E quem é o perfil, né? Quem é a pessoa com deficiência que está sendo interditada? Por que a gente quer colocar isso na base de dados? Primeiro, porque é mais um mecanismo de controle social e de indicativo para que nós, do Executivo, possamos pensar, em parceria com o IMESC, quais municípios a gente deve dar mais formações, se essas interdições ainda ocorrem e não deveriam ocorrer. Então, a gente acredita que a mensuração mensal desses dados, na base de dados, né, e ao longo dos anos, isso vai ser um instrumento de controle social também sobre esse artigo específico da capacidade jurídica, conforme prevê a LBI. O que a gente trouxe só um pouquinho desses dados, para a gente ter uma ideia, é que de 2019 para 2020, nós tivemos um decréscimo no número de interdição, né, de quase 6 mil em 2019 para 3.700. Nós também sabemos que 2020 foi um ano de pandemia, então a gente sabe que parte desta redução tem a ver também, né, com o número de casos atendidos, mas também a gente tem uma expectativa de que esses números diminuam conforme a lei nos diz, né? Temos que diminuir o número de interdição. Na verdade, não temos que ter interdição total e parcial só nos casos de questões patrimoniais. Então, na verdade, a gente está apostando muito nesta base de dados, agora em outubro, para que a gente possa ir monitorando todo esse artigo da LBI, através dos laudos de interdição, né, que são realizados pelo IMESC. O próximo, por favor. Ainda em advocacy e dados e informações, nós vamos assinar um termo de cooperação também com a nossa secretaria, com o próprio IMESC e com o Instituto João Clemente, que está em tramitação. É uma pesquisa que será realizada, na verdade, com dados do IMESC, que visa a mudança de visão, né, dos peritos sobre a capacidade jurídica da pessoa com deficiência após a promulgação da LBI, a caracterização dos casos de interdição antes e depois da LBI. A gente quer fazer uma análise, uma pesquisa, uma publicação de o que mudou. Será que mudou mesmo? Não mudou? O que precisa ser mudado? E o mapeamento das barreiras. Quais são as principais barreiras que ainda impedem, né, o exercício da tomada de decisão apoiada pela pessoa com deficiência? O próximo, por favor. Já estou terminando também. E aqui um último slide para a gente falar desses desafios, né, que o tema ainda impõe. É um tema muito desafiador, porque a gente sabe, né, que nós que trabalhamos, né, e vocês todos que estão aqui conosco, que nós avançamos muito com a própria Lei Brasileira da Inclusão, com a própria Convenção, há uma mudança de olhar, né, a legislação, como eu já disse, ela é bastante sólida, né? Contudo, nós temos muitos desafios, e todos eles, seja a política de educação, do trabalho, especialmente do exercício da capacidade jurídica da pessoa com deficiência, tem a ver com a visão que a sociedade tem sobre a pessoa com deficiência. Eu acho que ampliar a difusão e conhecimento sobre esse tema para a sociedade, sobre essa temática, ela ainda é um desafio. Ela é um grande desafio, porque, infelizmente, a questão, né, da inclusão, da visão de capacidade da pessoa com deficiência ainda está muito aquém do que deveria ser no nosso país. Acho que esse é um dado importante, e esse tema ele é ainda mais desafiador, porque ele muda todo um sistema de justiça que há anos trabalha na perspectiva da incapacidade. Então, a gente continua acreditando que trabalhar informação, levar informação para a sociedade, desmistificar, esse é o maior desafio que a gente tem sobre o tema. Além, claro, de fortalecer todo o mecanismo para a tomada de decisão apoiada no sistema de justiça. Como faz? Quais são os fluxos? Então, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, porque não existe direito se você não tem a regulamentação, se você não tem o como fazer, senão ele fica apenas como uma grande ideologia.
e é isso que é o papel da nossa secretaria, fazer com que esses direitos saiam do papel e eles realmente se façam em todas as políticas públicas do nosso Estado. E, por fim, quebrar paradigmas sobre a capacidade jurídica das pessoas com deficiência, também junto aos seus familiares. Acho que as famílias, o entorno, o núcleo, né, de quem vive com a pessoa com deficiência, a gente também tem que quebrar essa visão protetiva, que a gente até entende historicamente, mas que a gente precisa dar um outro caminho, né? Mostrar que com apoios, né, e com suportes, a gente vai conseguir diminuir as barreiras e garantir um mundo de igualdade para todos, inclusive na vida civil. Eu acho que era isso, Silvio, que eu gostaria de falar aqui para vocês sobre o trabalho da nossa secretaria dentro deste tema da capacidade jurídica. Obrigada, Aracélia, obrigada pela sua participação. A gente já está um pouquinho atrasadinho no tempo, mas tem duas perguntas aqui para a doutora Érica, e eu vou ser breve doutora Érica, por que as pessoas com deficiência não podem casar-se oficialmente? Eu acho que houve um erro aí de interpretação quando a senhora falou. E a outra é do Milton Calef. Doutora Érica, por que uma pessoa com deficiência que recebe o BPC não pode se casar, sendo que a lei dá direito dela ter filhos? Bom, obrigada pelas perguntas. A primeira pode sim casar, pode sim. O que, além de casar, constituir uma união estável. O que provavelmente a pergunta, o que eu entendo é que talvez a pergunta tenha se referido à idade. Agora, se a gente falar de pessoas com 16 anos, aí menos de 16 já não pode, aos 16 a gente tem a questão da autorização dos pais ou por sentença judicial. Aí nessas questões, sim, não é por questão da deficiência, é por questão da idade. E a segunda pergunta, acredito, como eu havia comentado, pode sim casar. O que acontece é que no BPC ele tem um requisito de salário, da renda familiar. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência e vou casar com outra pessoa que tem uma renda, isso pode ser que choque para o requisito do BPC. Então, você acaba perdendo o BPC ou você acaba não casando. Não que há proibição, isso não tem. Tá ok, obrigada. Não, tá ok. Eu agradeço a participação da doutora Érica, da doutora Aracélia, que acabou de chegar em casa, estava até agora no palácio, né? Exatamente. Hoje foi um dia corrido para todo mundo que trabalha, né? As pessoas com deficiência e que tem essa luta aí, desenvolve. Muito obrigada pela palestra de vocês, tá? Gostaria de uma outra oportunidade, assim como eu falei para os outros palestrantes, da gente ter um tempo, né, maior para que a gente pudesse fazer uma palestra mais esclarecida, mas eu acredito que dentro do tempo que a gente teve, definiu, vocês esclareceram muita coisa, a Aracélia passou bastante o programa da secretaria, o que a secretaria tem atuado nesse sentido. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite, gratidão. Boa noite, obrigada.